Olá, seja bem-vindo. Vamos juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O governo federal pretende atender 2 milhões de famílias no Minha Casa Minha Vida até 2026. O programa deve acolher famílias com renda mensal bruta de até R$ 8.000. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O governo publicou uma portaria que estabelece limites de subsídios para as unidades do Minha Casa Minha Vida. O documento também oficializou a meta do programa atender 2 milhões de famílias em 3 anos. Esse subsídio é parte do financiamento que é paga pela União por meio do programa habitacional. Em alguns casos, o aporte do governo pode chegar a até 95%. Ou seja, a família pagaria, neste caso, apenas 5% do valor. De acordo com a portaria, o atendimento do programa é limitado em até R$ 170 mil para novos imóveis em áreas urbanas, até R$ 75 mil para novos imóveis em áreas rurais e ainda limita em até R$ 40 mil o valor para melhoria habitacional em áreas rurais. A portaria estabelece que o auxílio é limitado às famílias que estão enquadradas na faixa de renda urbano e rural. Para imóveis da cidade, a renda bruta familiar mensal deve ficar entre R$ 2.640 e R$ 8.000. Para a área rural, a faixa de renda bruta familiar deve ficar entre R$ 31.680 e R$ 96.000 por ano. O Brasil deve ter safra recorde de cerca de 300 milhões de toneladas em 2023. A nova projeção é maior em relação à de fevereiro e a do ano. A safra brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas deve alcançar um novo recorde em 2023, totalizando 299 milhões e 700 mil toneladas. A estimativa do levantamento sistemático da produção agrícola foi divulgada pelo IBGE. Em relação a fevereiro, a estimativa registrou alta de 0,5%. 1 milhão e 600 mil toneladas. Se confirmada, a safra de 2023 será 13,9% maior do que a obtida em 2022, quando foram colhidos 263 milhões e 200 mil toneladas, um crescimento de 36 milhões e meio de toneladas. A pesquisa mostra ainda que a área a ser colhida deve ser de 76 milhões de hectares, um crescimento de 3,9% em relação à área colhida em 2022. O levantamento apontou que o clima e os preços favoráveis estimulam os produtores a ampliar a área plantada. A produção de milho e de soja também tem recorde no país, apesar da redução de produção no Rio Grande do Sul. E olha só, amanhã desta quinta-feira foi marcada pelo anúncio de várias medidas para aumentar a segurança nas escolas de São Paulo. Na escola Tomásio Montoro, palco do último ataque no estado paulista, que resultou na morte de uma professora de 71 anos, o governador Tarcísio de Freitas anunciou um investimento de R$ 240 milhões para a contratação de 550 psicólogos e empresas de segurança privada, além de outras ações. E aqui na capital, outras medidas foram anunciadas. A repórter Maria Clara Leite acompanhou de perto a coletiva e traz para a gente os detalhes. Em coletiva de imprensa aqui na Prefeitura da cidade de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes anunciou um investimento anual de mais 35 milhões de reais para ampliar a segurança nas escolas. Aqui na Prefeitura foi anunciada a criação de um comitê de proteção escolar com a participação de 7 secretarias, além da criação de um gabinete integrado de segurança escolar para otimizar a ronda nas escolas. Também foi anunciado o aumento de 50% na ronda escolar, 25% no apoio psicológico, além da criação de mais 2.000 vagas no programa Mães Guardiãs e também a criação de um botão de alerta para momentos de emergência. Tudo isso, então, são medidas de segurança, proteção, que visam aí ampliar a cultura de paz nas escolas de São Paulo. Nos destaques internacionais, trazemos atualizações sobre o vazamento de documentos confidenciais dos Estados Unidos. O jornal The Washington Post publicou que a pessoa por trás da divulgação de documentos confidenciais do governo americano sobre a guerra na Ucrânia trabalhou em uma base militar
e compartilhou material em um grupo privado online. A informação sobre a origem do vazamento foi publicada pelo jornal The Washington Post. O vazamento provocou a abertura de uma investigação criminal pelo Departamento de Justiça e inclui informações confidenciais sobre a resistência ucraniana contra as tropas invasoras da Rússia, assim como avaliações secretas de aliados do governo dos Estados Unidos. As autoridades americanas não confirmaram a autenticidade dos documentos. O conteúdo do vazamento circula nas redes sociais há várias semanas e provocou alvoroço entre alguns aliados de Washington desde que passou a receber atenção da imprensa nos últimos dias. 2 membros de um grupo na plataforma social Discord afirmaram ao jornal que centenas de páginas foram postadas no aplicativo por um homem que disse que trabalhava em uma base militar dos Estados Unidos e que levou os documentos para casa. Alguns documentos confidenciais eram catalogados como top secret. Muitas informações eram tão delicadas que estavam marcadas como no phone, o que significa que não deveriam ser compartilhadas com estrangeiros. Os documentos divulgados mostram as preocupações dos serviços de inteligência americanos com a viabilidade de uma contraofensiva ucraniana para lutar contra as tropas russas, devido a problemas de treinamento e abastecimento de material. Apostando nas fontes sustentáveis, a Alemanha se despede definitivamente da energia nuclear e anunciou que vai desligar suas últimas 3 centrais no sábado. A Alemanha se despede definitivamente da energia nuclear. A maior economia europeia vai desligar no próximo sábado suas últimas 3 centrais, naquele que será um marco na aposta por uma transição verde, sem reatores atômicos. A central de Lubmin, às margens do Mar Báltico, começou a ser desmontada há mais de 30 anos, pouco depois da reunificação da Alemanha. Mas o processo é longo e ainda faltam décadas para terminar o trabalho. Vocês podem imaginar que nos anos 60 não havia nenhum projeto para o desmonte de centrais nucleares. Isso significa que elas foram construídas para durar para sempre, mas a nossa tarefa é desmontá-las. Temos que desenvolver projetos totalmente novos e isso não se faz da noite para o dia. A segurança é essencial, não pode haver liberação de radioatividade. As titânicas obras começaram em 1995. 5 reatores tinham que ser desmontados e quase 2 milhões de toneladas de material potencialmente radioativo descontaminados. Cerca de 900 pessoas trabalham para desativar Lubmin. Alguns componentes dos 5 reatores que funcionaram entre 1973 e 1990 seguem emitindo doses elevadas de radiação. O plano é submergir esses componentes em água para que sejam desmontados à distância, em uma técnica que pode ajudar o trabalho em outras centrais. Nos últimos anos, cerca de 20 reatores deixaram de gerar energia na Alemanha, e os processos de desmonte deveriam ser mais rápidos do que os de Lubmin. Só que ainda serão necessárias várias décadas para desarmar as plantas e colocar os resíduos altamente radioativos em um local de enterramento profundo. De acordo com as autoridades, o armazenamento definitivo vai permitir que os resíduos nucleares sejam guardados de forma segura por pelo menos 1 milhão de anos. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até mais.